Bom, bora lá que agora a gente vai assistir. Eu recriei todo o universo no Minecraft, mano. Beleza, isso aqui deve ter dado um trabalho, viu? Inclusive, aproveitando aqui, né? Se vocês não passaram lá e viram meu vídeo fazendo este maravilhoso estrogonofe, eu acredito que esse vídeo aqui no canal de cortes vai estar saindo no mesmo dia do vídeo do estrogonofe. Pelo menos eu planejo fazer isso. Então, depois de assistir esse corte aqui, passa lá no canal principal e dá uma olhada, porque esse estrogonofe ficou uma maravilha, mas deu um trabalho de fazer, tá? Mas isso não vem ao caso agora, bora ver este universo no Minecraft. No início, nada existia. Nenhum som, nenhuma luz, De nenhum fato. tempo. De Todo o fato. nosso universo se concentrava em um único ponto. Um ponto quente, pulsando com uma energia inimaginável. Tão denso que o próprio espaço se curvava ao redor dele. E extremamente instável. Um ponto que podemos chamar de singularidade. De Ao tamanho menos não menor explodiu a que casa e nem criou um vírus em um zumbi. lugar que Exatamente. não existe. Mas de repente, ele começou a mudar. Ficou mais instável, se comprimiu, se expandiu. E, em menos de um segundo, você acabou de presenciar o Big Bang. E é apenas uma das coisas que nos separam do começo do universo. Porque eu nunca tinha visto desse jeito. Eu só tinha ouvido, eu nunca tinha Imagine o visto uma seguinte, recriação. Você é esse bebê, que nasceu no ano de 2025. Eu não sou não, mas 10 vamos de fingir, dezembro, né? 20 horas e 1 minuto. Nossa, Você tem 15, específico. 16, 17 segundos de vida. E o seu tempo de vida, comparado com o tempo dos seus pais, é tão absurdamente desigual que você, agora, com apenas 15 segundos de existência, não passa de um piscar de olhos. Um piscar rápido, quase imperceptível. Beleza. Enquanto eles são como uma sequoia milenar, uma árvore de 3.000 anos, que atravessou tempestades, eras, Nossa. silenciosamente firme. Você é um instante e eles são uma era inteira. Mas isso não é nem o começo. Vamos olhar para sua árvore genealógica. E aqui nós podemos ver que cada geração da sua família viveu por 80 anos. Então, quando seu avô nasceu, Aproximado, né? Mas o beleza. mundo ainda estava se recompondo da Segunda Guerra Mundial. As cidades japonesas ainda carregavam as cicatrizes das bombas atômicas. Ele viu muitas coisas. O homem pisar na lua pela primeira vez, a Guerra Fria, o Muro de Berlim, o nascimento da internet, tudo isso em uma única vida. E por mais que a vida do seu avô pareça muito longa, quase um século inteiro, isso não é absolutamente nada. Por exemplo, se o universo inteiro tivesse começado à meia-noite, lá no primeiro segundo fosse o Big Bang, a vida inteira do seu avô, todos os 80 anos dele, caberiam nos últimos 0,0005 segundos do dia. Pior, né, mano? Pensar nisso é foda. Esse tempo é tão mínimo, tão absurdamente pequeno, que uma onda sonora percorre somente 17 centímetros. E, para você entender o quão ridículo é esse intervalo, imagine o seguinte caso. Você está nessa sala de 10 metros de comprimento e você está na extremidade esquerda da sala. E no exato começo da vida do seu avô, no primeiro segundo em que ele existiu, você dispara uma bala em direção a um village, do outro lado da sala, a 10 metros de distância. E para efeitos de comparação, essa bala percorreria em tempo cósmico. Então, quando o seu avô desse seu último suspiro, essa bala teria percorrido 25 centímetros toda a sua vida. O tempo inteiro em que ele viveu, todas as guerras, conquistas e evoluções da humanidade, Não. cabem dentro de um único atraso infinitesimal. Esse vídeo é pra dar crise existencial, né? E se a gente voltar mais ainda no tempo? O nascimento da eletricidade, que acendeu o mundo. E com a ideia de um homem, a noite deixou para sempre de ser escura e deu espaço à vida noturna. A era industrial que tomou conta do mundo. As máquinas que substituíram as mãos dos trabalhadores. E que criaram grandes cidades. A expansão marítima que abriu o planeta. Os humanos cruzaram oceanos inteiros pela primeira vez.
e finalmente a América foi achada pelos europeus. Esses 3 acontecimentos que marcaram a vida humana nesse planeta, são 800 anos de história. O que, no relógio cósmico, vale 0,005 segundos. Nesse mesmo tempo, a bala teria avançado somente 2 metros. Tá maluco, cara. Ainda longe do seu alvo a 8 metros de distância. Mas, se a gente voltar ainda mais no tempo, antes de qualquer máquina, antes de qualquer eletricidade, antes mesmo das grandes navegações, encontramos um mundo completamente diferente. Há 2000 anos, o Império nasce, o ápice de todos os impérios, o maior império que já existiu. Um gigante tão vasto que parecia impossível de ser detido. Esse é o Império Romano. Ele se estendia por 3 continentes, dominando mares, desertos, florestas, montanhas. Controlava cerca de 70 milhões de pessoas. Isso num mundo que tinha aproximadamente 300 milhões de habitantes. Isso significa que 23% da população mundial, quase 1 em cada 4 pessoas vivas, estavam sob o domínio romano, sob o controle de apenas uma pessoa. Você tá doido? Suas estradas ligavam cidades separadas por milhares de quilômetros. Suas leis moldaram países que nem viriam a existir ainda. E seus exércitos marchavam como se o planeta fosse pequeno demais. Roma não era só um império. Era uma máquina de moldar civilizações inteiras. No fim, o maior império da história caiu não pela força dos seus inimigos, mas pelas rachaduras que cresceram dentro dele mesmo. E os 2000 anos desde o auge desse império caberiam nos últimos 0,0125 segundos. Ô louco, pai, não. Do relógio cósmico. Calma aí. Esse tempo é tão mínimo que, para efeito de comparação, vamos quebrar a 4ª parede. Esse vídeo é feito em 60 frames por segundo. Isso basicamente significa que cada 1 segundo que você está vendo, 60 imagens no meu vídeo piscam na sua tela muito rapidamente. E durante esses 12,5 milésimos de segundos, apenas uma dessas 60 imagens apareceria para você. Então, se você visse meu vídeo na escala cósmica, durante 2000 anos, você veria apenas esse mesmo frame, essa mesma imagem. 2000 anos. E para quem não entendeu ainda, se olhássemos a bala que você atirou naquele momento, nesse tempo ela estaria a 5 metros de distância, já avançou bem pouco. no centro da sala. Em 2000 anos, uma bala não conseguiria chegar nem na metade do caminho para acertar o alvo. Mas isso não é nem perto do que a gente quer chegar ainda. Há 4.500 anos atrás, uma das construções mais enigmáticas acaba de ser feita. Até hoje, encanta o pensamento de historiadores a forma em que essas pirâmides foram construídas. Na minha opinião de especialista, eu acho que eles fizeram com trabalho pago. Meu concorrente é muito bem mestrado e eu concordo em parte com ele, apesar que eu acho que foram escravos na realidade. Mas o que eu gostaria de ouvir mesmo é do nosso terceiro concorrente. Ele deve ter um ponto de vista diferente para nos tratar. Eu acho que foram aliens, aliens que dominam o mundo e mexem no governo, que controlam a nossa comida, que controlam a nossa terra, que vão fritar nossos cérebros. Concordo com ele. Finalmente alguém que fala a verdade. Essas Sim. pirâmides são tão velhas que estamos mais próximos da Cleópatra em comparação que ela mesma da construção das pirâmides. Dito tudo isso, esses 4.500 são uma piada comparado ao universo. Em tempo cósmico, eles equivalem a 0,028125 ou 28,125 milissegundos. Um tempo infinitamente pequeno. Nesse mesmo tempo, um beija-flor bate as suas asas 2 vezes. Ou uma mosca percebe seu tapa e já começa a desviar. Em comparação, a bala nesse momento já atingiu seu alvo, saiu pela janela e está a 11,25 metros de distância de você. Pelo menos isso, né? Mas o Egito, em comparação ao universo, ainda é muito novo. Se voltarmos 6.000 anos no tempo, chegamos na terra onde tudo começou, a Mesopotâmia. Ali surgiram as primeiras cidades, os primeiros templos, as primeiras leis. Foi ali que a história deixou de ser um mito e virou memória, quando os sumérios registraram o mundo pela primeira vez em tabuletas de argila.
E aquelas cidades não eram cidades como as de hoje. Eram blocos gigantes de barro seco, empilhados como montanhas artificiais. Ruas estreitas serpenteavam entre as casas de tijolos e argila. Tão apertadas que duas pessoas mal passavam lado a lado. No centro se erguiam os zigurates colossais, tão altos quanto o prédio moderno. De fato, isso daqui eu tô prestando mais atenção nisso do que numa aula de história que fosse sobre isso. Não, mano, isso aqui é interessante demais. Desse jeito que é explicado, né? No meio de uma cidade feita completamente de barro. Imagine uma favela feita de areia e argila, baixa, quente, apertada. E no meio dela, um arranha-céu maciço, sem janelas, subindo em degraus até tocar o céu. Isso é, se o céu tivesse a 60 metros de altura, né? Para aquela época, era como colocar um prédio do tamanho de um hotel de luxo no meio de um vilarejo rural. Intimidava, dominava tudo ao seu redor. Parecia obra de deuses. E tudo isso, esses 6.000 anos, é um sopro em um tempo cósmico. Uma lâmpada que você acendeu há 6.000 anos, nem acendeu ainda. O seu cérebro não conseguiu perceber nada. É 1/26 de uma piscada do seu olho. Ou seja, você precisaria de 26 desses 6.000 anos para poder piscar o seu olho em tempo cósmico. Você tá maluco? Calma aí. Voltar ainda mais. 10.000 anos. A invenção da agricultura. Foi quando humanos pararam de vagar pelo mundo e pela primeira vez domaram a Terra. Imagine esse cenário. Esse mundo era hostil e selvagem para sobreviver. Os humanos tinham que caçar e por isso formavam pequenos grupos e permaneciam sempre em movimento. Quando descobriram a agricultura, os grupos aumentaram com a criação de aldeias e vilas. Certo. Todas essas focadas no cultivo e com o propósito de crescer. Com as vilas vieram discussões que antes não existiam, por sempre andarem sozinhos. E pela primeira vez na história ocorreram guerras. O que acontece até hoje? 10.000 anos. Um tempo gigantescamente pequeno. 0,0625 ou 62,5 milissegundos. 1/4 de uma piscada. E nesse mesmo tempo, se você inspirasse o ar, você teria feito 0,003% da sua respiração normal. O nosso villager ainda nem sentiu a bala, ainda está de pé e a bala estaria a 25 metros de distância fora do prédio. E ele... Eu achei que a bala só ia seguir avançando, eu não ia ter isso dele ainda cair. Nossa, mano. nem percebeu que você atirou ainda. Você tá maluco? Que isso? Um tempo imperceptível, perdido no tempo. Mas isso acaba agora. Porque já chega de ver coisas tão novas e recentes. Eu cansei. Vamos voltar no tempo de verdade. Há 300.000 anos, o homem atual, nós, finalmente domina a Terra. Aquele que viria colonizar todo o mundo, finalmente sai das cavernas. Agora a gente já consegue piscar uma vez, né? Fazer arte, ferramentas de pedra, tudo isso, toda essa história, são 2 segundos na história do universo. Toda a nossa existência. Não. São 2 segundos Não. na história do universo. Acho que o termo não significamos nada, nesse ponto é redundante. O próprio falar da frase não significamos é insignificante. Seria como uma formiga falar que ela é pequena demais. Seria como o ar falar que ele é invisível. Nós nunca fomos nada. Nesses 2 segundos, você leu uma palavra em um livro. Uma formiga deu 3 passos. Enquanto todas essas coisas aconteceram, a humanidade foi criada, reinos conquistados, destruídos, reconstruídos, a paz foi selada e quebrada, amizades foram traídas e formadas, invenções mudaram o mundo e tudo isso aconteceu de forma... Geralmente. E você leu uma palavra. Mas eu não vou perder a chance, né? Geralmente eu não faço anúncio no meu vídeo. E eu não pretendo mudar isso, pra ser sincero. Por isso, a pessoa que anuncia sou eu. Não pula, prometo que é rápido. Estão fazendo um curso de edição no meu Patreon. E eu ensino... Perdão, mas eu vou pular. Recusei até casa de aposta. Lucas, eu criar essa onda de a gente fazer conteúdo um vídeo a cada 2 meses, mas postar. Só quer me ajudar? Por favor, assine. Tô me mudando e eu preciso de poder comprar mais. Obrigado e de volta ao vídeo. Até agora, só falamos do tempo humano. Um tempo levianamente pequeno. Mas agora é a hora divertida. É a hora de falar daqueles que realmente dominaram a Terra.
os verdadeiros donos desse planeta. E não são a gente. Aqueles que por milhões de anos caminhavam pela superfície terrestre, como reis. Nós, perto deles, não somos nada. E em feita de comparação, os 300 mil anos da última era, da era humana, é 550 vezes menor que o tempo que eles ficaram vagando pela Terra. Esses são os dinossauros. Répteis gigantes, desde carnívoros a herbívoros. E o seu reinado é tão grande que podemos citar várias coisas notáveis que aconteceram durante a sua existência no nosso planeta. O reino dos dinossauros é datado de ter começado há 240 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás começou o rachamento da Pangeia, no início do período Jurássico. Antes, um deserto gigante no centro do continente, agora pela primeira vez seria uma praia. 150 milhões de anos atrás, as primeiras aves como as que nós conhecemos apareceram. E os céus se encheram delas até hoje. Muito louco pensar 130 nisso, milhões de anos atrás aconteceu o surgimento das primeiras flores. Campos antes vazios agora preenchiam a imensidão com suas cores. Tudo isso aconteceu durante o reinado deles. E a coisa mais notável ainda estava por vir. Porque em algum dia, de algum ano, há 66 milhões de anos atrás, parecia ser um dia normal. O sol se punha atrás das florestas imensas. Os dinossauros caminhavam lentamente, como faziam há milhões de anos, sem imaginar que aquele seria o seu último entardecer. No céu, algo diferente. No começo, um ponto de luz, tão pequeno que só parecia mais uma estrela nascendo antes da hora. Nenhum dinossauro olhou para cima, nenhum percebeu. Mas aquele ponto crescia, lento, constante, inevitável. Horas depois, já não era mais um ponto. Era uma chama riscando o firmamento, traçando um corte brilhante no azul profundo do planeta. Os pássaros, os únicos descendentes que sobreviveriam, voavam em círculos confusos, como se o próprio céu estivesse começando a cair. Então veio o rugido. Primeiro, distante, como quase um trovão que não deveria existir, mas crescendo e crescendo e crescendo, até que a luz se tornou um sol. Um segundo sol, um sol assassino, atravessando a atmosfera a 72 mil quilômetros por hora. Em menos de um piscar de olhos, o horizonte explodiu, a terra tremeu, montanhas inteiras balançavam como se fossem feitas de areia. Florestas pegavam fogo antes mesmo da onda de choque chegar. Naquele instante, em um único segundo, 72% da vida daquele continente já estava condenada. O planeta jamais seria o mesmo. Os primeiros segundos foram o fim de uma era. A onda de choque correu pela superfície da Terra mais rápida que qualquer vento já visto. 1.500 km por hora de puro ar comprimido, arrancando árvores, destruindo florestas milenares, jogando criaturas gigantescas como brinquedos quebrados. Então, a segunda ameaça apareceu. Do centro da cratera recém-nascida, pedaços incandescentes de rocha foram arremessados para o céu, como se a terra cuspisse fogo. Essas pedras brilharam, voaram, subiram até tocar o espaço. E depois, caíram de volta como chuvas de meteoros, queimando o planeta inteiro. Em todos os continentes onde dinossauros ainda caminhavam, pequenas estrelas cadentes atravessaram o céu. Cada uma delas trazendo calor suficiente para incendiar o mundo. O dia virou noite, mais uma noite iluminada por chamas. E por horas, a terra queimou. Quando o último incêndio se apagou, o planeta não voltou à luz. O céu, antes azul, antes vivo, agora era um muro negro. Cinzas, poeira, vapor e partículas de rocha suspensas na atmosfera bloquearam o sol como um manto infinito. E a noite durou dias, semanas ou até meses. A temperatura despencou. Florestas inteiras congelaram logo após de ter ardido em chamas. Alguns dinossauros ainda vagavam confusos,
feridos, famintos. Mas a própria natureza havia sido quebrada. Sem luz, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros tombaram. E sem herbívoros, os carnívoros em seguida tiveram o mesmo destino. O reinado dos gigantes acabava ali, silencioso, trágico e completamente inevitável. Então, quando o mundo finalmente parou de tremer e as cinzas baixaram, foi ali que apareceram os mamíferos. Criaturas pequenas, peludas, quase invisíveis na época dos gigantes. Rastejaram para fora de suas tocas. Eles eram poucos, mas eram muito teimosos. Resistentes como pedra. E carregavam dentro de si um instinto que nenhum dinossauro jamais teve. A capacidade de sobreviver ao impossível. Eles eram os novos donos da Terra. Aqueles que viriam a se tornar nós. Com certeza é uma história linda, mas não vamos nos perder. Todos nós viemos aqui para descobrir apenas uma coisa: onde tudo começou. E com certeza não foi aqui. A época dos dinossauros é pequena. São 18 minutos de história do relógio cósmico. Ah, já é um Uma tempo, história hein? incrível. Comparado com a gente. Era apenas uma fração do que está por vir. Há 360 milhões de anos, aproximadamente 37 minutos e 30 segundos no relógio cósmico. É aqui que o primeiro animal terrestre aparece. Não é nada gigante ou heróico. É só um bicho simples, pequeno, meio anfíbio, meio peixe. Um dos primeiros tetraploides primitivos. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi ver aquele mundo vazio. Nenhuma árvore, apenas terra, lama e umas pedras por aí. Um mundo vazio, triste e sozinho. Ele dançando praticamente. Eu tô fora. Negócio de evolução não é pra mim não. Voltando mais de 6 horas no relógio cósmico. 3,5 bilhões de anos no passado. O céu laranja não é por conta do sol. Era a cor da própria atmosfera, saturada de tantos gases tóxicos que queimavam o ar como se a Terra respirasse enxofre. Gases tão pesados e corrosivos, tão completamente incompatíveis com qualquer forma de vida moderna, que um adulto normal, se fosse teleportado para esse tempo agora, desmaiaria em menos de 1 minuto. A superfície era quente, abafada, densa. O solo ainda nascia, fervendo sobre vulcões que nunca descansavam. Os oceanos, mais próximos de uma sopa quente do que uma água, mal davam espaço para a vida se arriscar a existir. Mesmo assim, foi nesse inferno primitivo que a primeira centelha de existência se formou. Um ser impossível, formado apenas pela vontade da própria natureza. E muita, 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 muita sorte. Aumenta. Mas esse não é nosso foco aqui. Quase 2 horas antes no relógio cósmico. Às 16h07:05. Há 4,5 bilhões de anos. Uma rocha quente girando rápido demais. Um mundo sem forma, sem descanso e sem nome. Sua superfície era fogo puro líquido. Um mar brilhante onde nada existia além de caos. Então vieram eles, colossos, montanhas inteiras viajando pelo vazio, Everestes em chamas despencando do céu. E isso viria a formar o nosso planeta que conhecemos hoje. Um mundo esculpido na violência, temperado em fogo, nascido do caos e destinado a um dia ser chamado de Terra, o planeta azul. E mesmo que tenhamos chegado ao começo do nosso planeta, o nosso trabalho não acaba aqui ainda. Eu gostaria de mostrar a todos vocês aqui algo mais importante, algo que nos ajuda a entender o sentido de todas as coisas. Apenas 3 minutos atrás do relógio cósmico, o Sol se forma, dando uma nova perspectiva para o nosso, ainda sem luz, sistema solar. Mas o universo havia luz há muito tempo.
Porque há mais de 15 horas antes disso, há 13 bilhões de anos atrás, as primeiras estrelas foram formadas. Antes disso, elas não existiam em lugar nenhum do universo. Havia apenas um oceano infinito de escuridão. Um universo recém-nascido, quente demais, denso demais. Um caos que se expandia sem saber para onde ir. E foi ali, nesse vazio tentando virar um espaço, que pequenas imperfeições apareceram. Regiões um pouco mais densas, gotas invisíveis de matéria sendo puxadas umas pelas outras. Como se o próprio universo estivesse respirando pela primeira vez. Então, aconteceu. O primeiro brilho. Uma fagulha acendeu no coração daquela nuvem esmagada. E o universo viu luz pela primeira vez. O pior é que isso aqui ficou lindo no Minecraft, você tá doido? Não eram estrelas como conhecemos hoje, eram titãs, monstros azuis enormes, furiosos, que queimavam com a pressa de quem sabe que nasceu apenas para explodir. Ô louco, esses mapas são lindos demais. São O horário assim. agora é 1h da manhã, 25 minutos e 50 segundos. E a partir daqui, vamos esticar a sua ideia de tempo. Vamos comprimir e esticar ela, até que ela perca o sentido. Porque o nascimento das estrelas pode parecer algo importante, mas o que realmente dá o sentido para tudo isso que a gente vive acontece um pouco antes, voltando 1h no relógio cósmico, especificamente a 13 bilhões 799 milhões 620 mil anos, exatamente 2 segundos da manhã no relógio cósmico. O universo virou luz, porque depois de 380 mil anos de caos incandescente, os fótons finalmente conseguiram escapar à força da matéria, que se acalmou o suficiente para não segurar mais a luz, e o cosmos inteiro brilhou de uma só vez. Voltando ainda mais, a formação dos primeiros átomos marcou a virada. Prótons e elétrons, que antes repeliam, como se o próprio espaço estivesse em guerra, conseguiam finalmente se abraçar. Nasciam o hidrogênio e o hélio, os blocos fundamentais de tudo que viria a existir. Voltando ainda mais, o universo era um mar turbulento fervendo de energia, onde partículas surgiam e evaporavam, como espuma num oceano em ebulição, um lugar onde nenhuma forma podia sobreviver. Vamos voltar mais. A inflação cósmica foi um momento em que o espaço, do nada, cresceu mais rápido que a própria luz poderia viajar. Não foi uma explosão, foi o próprio tecido do cosmos se esticando. Em um instante, menor que um pensamento, o quase nada tornou-se o quase infinito. E antes disso, nada tinha forma nem nome. Foi a era de Planck, o primeiro suspiro da existência. O universo era menor que um átomo, mais quente do que qualquer estrela viria a existir. Tempo, espaço, energia, tudo misturado, tudo incerto e nada ao mesmo tempo. As leis da física, como conhecemos, nem existiam e nem se aplicavam. E é aqui que tudo termina. O limite absoluto até onde podemos ver. Qualquer coisa anterior a esse instante desaparece atrás de um muro. Mas e se a gente voltar mais? E se o universo fosse um Big Bang eterno, um coração cósmico batendo sem fim, expande, contrai, renasce, morre, expira, recomeça? E se o universo fosse uma obra de alguém, algum ser impossível, incompreensível, que acendeu tudo como você acende uma vela, num cômodo escuro demais? E se tudo fosse uma simulação, linhas de código elegantemente escondidas, e nada do que sentimos fosse real, além do que a gente acredita ser? E se não existisse nada, nem o universo, nem o espaço, nenhuma chance para luz, vida ou memória? Isso te faria menos importante? Ou apenas significa que a importância não vem do tamanho do universo, mas do fato de você existir dentro dele? Contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, contra todos os e se. Porque no fim, não importa quantos cenários a gente imagine, você está aqui e agora. E isso já é improvável demais para ser chamado de insignificante. Caraca, mano.
Absolute cinema, cara. Incrível, tá? As construções, o jeito que foi explicado, tudo nesse vídeo é bom. Ensina mais que o professor, de fato. Mano. Muito obrigado, nos vemos no meu próximo vídeo.